Depois de chegar nos Estados Unidos, o avião seria conduzido de volta para Singapura. A aeronave utilizada nesse voo era um Boeing 747 de prefixo 9 Victor Sierra Papa Kilo, com apenas 3 anos e meio de uso, considerado um dos aviões mais modernos da Singapore Airlines naquela época. O piloto escolhido foi o experiente capitão Fong Chi Kong, de 41 anos. Sua experiência era comprovada devido às suas 11.235 horas de voo, sendo mais de 2.000 em Boeings 747. Ao seu lado estava o primeiro oficial, Latif Cirano, 36 anos, e com um total de mais de 2.400 horas de voo, e apenas 552 no 747. Já o terceiro membro da tripulação foi o piloto substituto NG Keng Leng, de 38 anos e com mais de 5.500 horas de voo, incluindo 4.518 horas no Boeing 747. Enquanto os tripulantes se preparavam para o voo, o noticiário já mencionava a possibilidade do tufão Shenzhen se aproximar de Taipei, capital de Taiwan, durante a madrugada. A decisão mais óbvia seria adiar o voo por motivos de segurança, mas as autoridades decidiram cumprir o horário mesmo assim, já que, teoricamente, o tufão chegaria em Taiwan depois do Boeing já ter decolado. Apesar das condições adversas, a tripulação recebeu o ok da torre de controle para decolar às 23 horas e 15 minutos, horário local, levando 159 passageiros e 20 tripulantes, totalizando 179 pessoas no interior do avião. Após uma pequena espera, depois da autorização para a decolagem, os tripulantes do Boeing deram início ao taxiamento às 23 horas e 16 minutos. De acordo com o plano, o piloto deveria colocar a aeronave na pista 05L, mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Devido a uma série de fatores, incluindo um provável erro da tripulação, a aeronave taxiou até a pista 05R, que estava fechada para uma série de reparos e procedimentos de manutenção. Menos de 1 minuto depois de começar a taxiar, o 747 chocou-se com os equipamentos presentes na pista, causando um grande impacto que chegou a dividir a aeronave em 3. Tanto os motores quanto o trem de pouso foram separados do resto do avião, conforme apontou o laudo pericial, e a fuselagem rasgou em 2 grandes pedaços. Enquanto isso, a asa esquerda do Boeing foi destruída por um guindaste presente na pista fechada. Como se não bastasse tudo isso, a parte dianteira do avião bateu com tudo contra um maquinário pesado, causando um incêndio de grandes proporções naquele ponto do aeroporto. A partir deste momento, o combustível que ficava armazenado nas asas explodiu, ceifando a vida de quase todos os passageiros que estavam na parte intermediária da aeronave. O relatório oficial publicado pelas autoridades da China aponta que 41 veículos dos bombeiros, com o auxílio de 436 profissionais, foram deslocados até o ponto do incêndio para combater as chamas. Além disso, muitas pessoas, incluindo voluntários, começaram a procurar desesperadamente por sobreviventes. Segundo o relatório, levou pouco menos de 10 minutos para que o incêndio estivesse controlado, e a partir daí, o foco foi totalmente voltado aos sobreviventes. Das 179 pessoas a bordo, 83 perderam a vida no trágico acidente daquela noite. Além dos casos fatais, 39 pessoas tiveram ferimentos graves, 32 precisaram de atendimento médico por ferimentos leves e 25 passageiros escaparam sem nenhum ferimento. Entre os 83 mortos, 2 pessoas conseguiram sobreviver ao impacto, mas não resistiram às lesões, mesmo depois de serem encaminhadas ao hospital mais próximo. Os relatórios publicados pelas autoridades da China afirmaram que houve negligência por parte da tripulação do voo ao não verificar, por meio das ferramentas disponíveis na aeronave, que a rota de taxiamento estava errada.
O Conselho de Segurança da Aviação da China também direcionou parte da responsabilidade para a chegada iminente do tufão e das más condições meteorológicas que impediram que a tripulação tivesse total controle da aeronave e da sua localização no momento do acidente. O relatório final também apontou que houve negligência por parte do aeroporto ao não sinalizar corretamente que a pista 05R estava fechada para obras. A defesa do aeroporto disse que a pista não foi sinalizada porque parte dela havia sido utilizada mais cedo naquele dia para manobrar aeronaves de menor porte. Fontes da imprensa chinesa afirmam que os pilotos e parte dos comissários de bordo tentaram salvar os passageiros enquanto puderam, mas que alguns membros da tripulação deixaram a aeronave antes que todos os passageiros fossem retirados do interior do 747. Desde então, várias famílias entraram com ações judiciais contra a companhia aérea, buscando justiça. O dia era 1º de outubro de 1996 e o experiente piloto Eric Schreiber saiu de casa pensando que teria mais um dia normal de trabalho. Eric, que tinha 58 anos de idade, já somava quase 22 mil horas de voo e seria acompanhado pelo primeiro oficial, David Fernandes, com 8.000 horas de experiência. O voo Aeroperu 603, como foi nomeado, previa uma parada para abastecimento em Lima, capital peruana, e de lá seguiria seu rumo. No interior da aeronave, havia 61 passageiros, além de 9 tripulantes, totalizando 70 pessoas a bordo. Os primeiros momentos do voo 603 ocorreram mais ou menos conforme o planejado, exceto por um incidente envolvendo uma colisão com pássaros bem na chegada ao aeroporto Jorge Chaves, em Lima. De acordo com o que foi relatado pela tripulação, uma ave acabou sendo engolida pelo motor direito da aeronave. Mas, felizmente, isso não impediu que o Boeing 757 pousasse com sucesso. Durante a parada, que já estava programada, a equipe de manutenção do aeroporto logo tratou de trocar uma blade do motor direito que havia sido danificada devido ao choque com pássaros. Realizaram também a troca de uma bomba hidráulica do motor afetado, além de limpar a parte frontal da fuselagem. Para que fosse possível acessar e limpar da forma necessária o lado direito da fuselagem, os profissionais da manutenção tiveram que tomar o cuidado de proteger o tubo de pitô e as portas estáticas, ou mais conhecidas como tomadas estáticas da aeronave. Para realizar a manutenção, um dos mecânicos precisou usar uma espécie de fita adesiva para proteger as tomadas estáticas e o tubo de pitô. E apenas depois disso foi feita a limpeza e o polimento da fuselagem. Tudo isso faz parte da rotina normal de manutenção. Mas o problema é que a fita deveria ter sido removida quando a limpeza terminou. Resumo da história: a aeronave foi entregue à tripulação com o trabalho pela metade. Mas como se já não fosse suficiente, havia ainda uma última chance para que o problema fosse percebido. Antes do voo começar, é realizada uma série de verificações prévias, especialmente check-ups visuais realizados pelos pilotos que poderiam identificar a presença das fitas nas tomadas. Mas as fitas, feitas de um material fosco e prateado, não foram percebidas nem mesmo pelo capitão quando ele deu uma volta ao redor do Boeing antes de decolar. O Boeing 757 deixou o aeroporto de Lima com destino a Santiago. Pouco tempo depois de decolar, os trens de pouso foram retraídos e foi a partir desse momento que o piloto percebeu que alguma coisa não estava funcionando da forma adequada. Ao checar a altura no momento da retração dos trens de pouso, o piloto se deparou com uma aparente falha no painel do Boeing. Quando tentou avisar sobre o que havia percebido, ele foi interrompido pelo alarme do wind shear. Confuso, o capitão pediu para que o primeiro oficial tentasse manter a velocidade no ar e questionou se a aeronave estava descendo. Nesse momento,
O primeiro oficial também se deu conta de que algo muito estranho estava acontecendo, já que para ele, a aeronave estava subindo. Ao tentar fazer contato com a torre de controle, o piloto foi novamente interrompido por um novo alarme, dessa vez indicando que a aeronave estava fazendo movimentos abruptos. Ao olhar para o painel, o piloto tinha a informação de que a velocidade estava muito baixa e que a aeronave não estava subindo. E como tudo estava escuro, já que o voo era à noite, não havia nenhum ponto de referência pelo qual ele pudesse se guiar. Desesperados, os pilotos tentavam descobrir o que estava acontecendo, ao mesmo tempo em que eram bombardeados com alarmes falsos e apenas um verdadeiro, que indicava a aproximação com o terreno, informando aos pilotos que a aeronave estava próxima ao solo ou de alguma superfície. Por um lado, o capitão se preocupava com a altitude, que até onde ele sabia, não estava subindo. Por outro lado, o primeiro oficial não aumentava a taxa de subida, com medo da aeronave estolar, já que o painel indicava baixa velocidade. Ao perceber que a situação era impraticável e que não podiam continuar assim, os tripulantes declararam emergência. Os controladores de tráfego, tentando oferecer maior suporte aos pilotos, enviaram um Boeing 707 para guiá-los até o solo. Mas, antes que a outra tripulação pudesse decolar, o Boeing 757 bateu com a ponta da asa na água. Lutando contra o desespero e sem nenhum auxílio dos equipamentos de navegação, o piloto ainda conseguiu ganhar altitude durante 17 segundos. Mas em seguida, caiu com a aeronave totalmente invertida na água. O trágico acidente acabou tirando a vida de todos os 61 passageiros e dos 9 membros da tripulação. As investigações oficiais apontaram que a fita adesiva esquecida nas tomadas estáticas foram responsáveis pelos erros apresentados pelos medidores de velocidade. O funcionário Eleutério Chacaliasa, responsável pela manutenção, foi condenado pelas autoridades do Peru por homicídio culposo causado pela sua negligência. Só para se ter uma ideia da confusão nos dados causados pela falha, o relatório final aponta que os pilotos só se deram conta dos avisos de proximidade com o solo quando estavam a menos de 2.500 pés, cerca de 760 metros de altura da superfície do oceano. Em determinado ponto do voo, o altímetro indicava aproximadamente 3.000 metros, enquanto a altitude real era consideravelmente menor. Essa trágica história, que vitimou 70 pessoas, poderia ter sido evitada se pelo menos um dos funcionários envolvidos na manutenção tivesse se dado conta das fitas adesivas. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal.